Bom, a preleção fala de o bem e o mal sofrer, né? Aí, quando a gente começa a olhar assim de primeira, quem é que sofre bem? Só a palavra sofrer já não lembra nada de bom, né? Então, essa lição nos mostra o que é que nós vamos tirar de bom de um sofrimento. Qual deve ser o nosso comportamento? Porque sofrer bem, na literalidade da frase, né? Isso não existe. A gente sofre é muito mal, né? A gente chora, se descabela, aumenta muitas vezes o problema que a gente está vivendo, porque isso é da nossa natureza, né? A gente é assim. Se não fosse, não estaríamos aqui. Então eu fui tirando os tópicos e fui ticando como a gente vai poder separar essas duas coisas. Bom, o livro do Evangelho, ele nos diz o seguinte: as duas coisas, bem sofrer e mal sofrer, estão relacionados da maneira em que cada indivíduo reage ou enfrenta todas as suas dificuldades e provações que a vida oferece. Então não é o não sofrer, é difícil a gente passar por uma situação e não sentir aquilo, ou uma perda material, ou uma perda de um ente querido. A gente não pode fazer de conta que, tá tudo bem, isso vai passar. Não. A gente precisa olhar para isso, tentar tirar o melhor dessa situação e seguir. É o momento de chorar? É o momento de sofrer? Senta e chora. Às vezes a gente, quando fala de uma perda de um ente querido, né, a pessoa começa a entrar nesse processo de luto e as pessoas falam assim: calma, isso vai passar, né? A pessoa está num lugar melhor, está sendo acolhido, nada como um dia, essas frases, né? Nada como um dia atrás do outro. Mas não é isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa viver isso com toda a intensidade que a gente tem dentro da gente, respeitando, obviamente, os nossos limites, né, as condições, mas viver isso. Não dá para fechar os olhos e dizer que isso não aconteceu, porque você renasce. Esse sofrimento faz com que você renasça, com que você abra a sua mente para entender a situação em que você se encontra agora e o que você vai fazer para que esse espírito tão amado não sofra as consequências do seu sofrimento. Mas não tem como não passar por isso e dizer que está tudo certo, que está tudo bem. Então, a gente vai falar assim, o mal sofrer. Como é o mal sofrer? É quando a pessoa se revolta diante das dificuldades. Ela culpa uma outra pessoa, ela culpa Deus, menos ela. Ela culpa todo mundo. Ela se coloca numa posição de vítima. Então a gente se fecha, vira vítima, não consegue enxergar mais nada. Sofre, não enxerga, às vezes não consegue sair da onde está, aquela situação vai rolando e você não consegue sair. Você se entrega a um desespero, à amargura ou à indiferença. Você perde a fé. E eu não digo nesse momento a fé em Deus, eu digo a fé em você mesmo. Você não acredita que você é capaz, que o seu mundo acabou e que dali para frente você não vai conseguir mais nada. Não aproveita a lição ou a oportunidade de transformação moral. Então você fica preso na sua dor e você não enxerga o que aquela situação quer te mostrar. Eu não sei aqui se alguém já passou por uma perda material, vamos dizer assim, uma perda de trabalho. Né? Eu já passei por isso, eu sei que, nossa, na hora você se desespera, você fala, o que eu vou fazer? Eu estava contando com isso, eu tenho meus compromissos. E dali a um tempo, a gente não sabe dizer quanto tempo, você consegue uma outra colocação, você consegue uma outra atividade, você consegue desenvolver alguma coisa que estava dentro de você e que porque você tinha o seu dia todo ocupado, você não sabia, não tinha oportunidade. E assim, não foi um sofrimento que te levou a buscar uma outra oportunidade? Essas coisas acontecem muito, e se isso não tivesse acontecido comigo aqui, talvez eu não tivesse chegado ali. Então, o que precisa primeiro ser feito? Sofrer. E depois, aquela musiquinha, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa situação? O que eu sou capaz de fazer? Às vezes a gente se acomoda numa situação e a gente não se conhece, não sabe das nossas potencialidades, não sabe das
qualidades que a gente tem. Muitas pessoas trabalham 8, 10 horas no escritório, numa empresa ali fechados, e tem dons artísticos maravilhosos que nunca foi colocado para fora. Porque a pessoa estava ali tão preocupada em ganhar aquele dinheiro, óbvio, a gente precisa disso, né? Mas estava tão preso que não colocou aquilo para fora. E quando acontece uma situação dessas, a oportunidade às vezes surge. E a gente descobre talentos. Então, isso faz parte de não sofrer mal. É olhar o que aquela situação quer dizer. Muitas vezes a gente tem um relacionamento e aquele relacionamento ou é abusivo, ou não é legal, ou te traz muito problema, muito sofrimento, e é cortado. Quando aquela situação novamente acontecer na sua vida, você tem 2 caminhos. Ou repetiu o erro, ou aprendeu com o que aconteceu e não vai mais permitir que isso aconteça. Isso é uma outra maneira de sofrer e olhar o sofrimento de uma outra forma. Eu não quero mais isso para mim. Eu não mereço mais isso na minha vida. Você dá o stop. Para a gente poder fazer esse contraponto, aí ele diz assim, e o que é o bem sofrer? Como a pessoa se comporta quando ela sofre bem? Aí ele fala assim, ó, ela enfrenta as dores e as provas com resignação, fé e confiança. Então, assim, isso tá para mim, isso veio para mim, não é para o outro, eu é que tenho que resolver. Então, o que eu posso fazer? Primeiro eu vou me resignar, eu vou entender que isso tinha que acontecer comigo. Mas eu tenho que ter fé que eu vou conseguir sair dessa situação. Isso quer me mostrar alguma coisa. O que essa situação quer me mostrar? O que eu tenho que enxergar? Que muitas vezes, de uma outra forma, eu não iria ver. Compreender que o sofrimento tem um propósito educativo e expiatório. Então, assim, vai educar você, às vezes no seu comportamento de arrogância, sei lá, de vaidade, alguma coisa nesse sentido, e vai te punir. Punir como? Fazendo você passar por aquela situação para que você entenda como é estar no lugar do outro. Um exemplo, né? Só. Usa a dor como oportunidade de crescimento moral e espiritual. Então, eu vou me melhorar como pessoa e vou me melhorar como espírito. Que esse é o objetivo nosso aqui. A gente não está no parquinho de diversão, a nossa vida não é uma Disney, infelizmente, né? A gente está aqui para aprender e feliz daquele que consegue muitas vezes aprender com situações que acontecem com outras pessoas, com erros que outras pessoas cometem. Conseguem enxergar e trazer aquilo para a sua vida. Muitas das vezes a gente olha para o outro, na situação do outro, julga, mas não aprende. É fácil a gente falar que faria, o que faria na situação do outro. Eu agiria dessa forma. Será? Então você vai ter a oportunidade lá na frente de acontecer alguma coisa com você e você mostrar se realmente você agiria dessa forma. Evita a revolta, o ódio e o desespero. É a resignação. É a inteligência e a maturidade emocional. Evita que determinadas situações que o levaram ao sofrimento se repitam pelo aprendizado adquirido, que é o que a gente acabou de falar. Eu aprendi e não vou querer mais isso na minha vida. Não importa o que aconteça. Eu não vou... A gente já fez várias preleções aqui falando sobre perdão. E a gente muitas vezes precisa ouvir muito sobre isso porque a gente confunde o perdoar com o trazer de volta para a nossa vida. Né? Você pode perdoar uma coisa que aconteceu com você e entender que talvez você também pudesse fazer e agir da mesma forma. Só que você tem que se permitir não querer aquela pessoa na sua vida. Então eu perdoo, mas eu não quero conviver, não quero repetir os mesmos erros. Não é o momento. Mas isso daí não é contra os ensinamentos de Jesus? Em nenhum momento que você lê o Evangelho está escrito que a gente tem que ser bobo na mão de alguém. A gente tem que ser amoroso, tem que ser respeitoso e primeiro respeitoso com a gente. Se hoje não é o momento, tudo bem. A outra pessoa também precisa crescer, eu também preciso crescer para que a gente possa chegar num ponto comum.
Como consequência, o resultado é a evolução espiritual, fazendo que futuramente aconteça a reconciliação com a nossa própria consciência. Então, em nenhum momento, o sofrer bem ou o sofrer mal está relacionado com outra pessoa. Ele está relacionado com a gente mesmo. A nossa consciência que carrega a culpa, a nossa consciência que nos cobra. E quando a gente aprende a lidar com essas emoções, aprende a lidar com esses sentimentos, a gente fica em paz com a nossa consciência. E aí, assim, indo um pouco mais além na leitura, ele tem um outro trechinho que fala assim, o mal e o remédio. Também é outro contraponto, né? Como o mal pode ser um remédio na nossa vida. Porque toda vez que a gente pensa em mal, a gente pensa em coisas que nos fazem sentir dor, sentir medo, sentir desamparo. E aí ele fala assim, entendamos que o mal é uma imperfeição inerente ao processo da evolução espiritual, né? Não é uma entidade e não é uma força independente. Então, quando eu estou com um mal, seja ele um mal físico ou um mal espiritual, não tenho que pensar que isso é uma entidade, né? E não tenho que pensar que isso é uma coisa material. Isso é meu. Isso está para mim, não é de ninguém. E toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida, isso quer dizer que a gente precisa acordar para olhar o que precisa ser mudado. É sempre um start. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo do sofrimento de perdas de pessoas, porque isso não compete a gente, não está no nosso controle, né? Mas assim, as coisas que a gente considera ruins na nossa vida, os acontecimentos que não condizem com aquilo que a gente quer, eles querem nos dizer alguma coisa. Pessoas que são colocadas na nossa vida, que são de difícil trato, que às vezes, ao invés de fazer com que a gente cresça, elas querem ter a força sobre nós para fazer com que a gente cada vez diminua mais. Essas pessoas, elas querem nos dizer alguma coisa. Isso está relacionado tanto nessa nossa existência como em existências passadas. Às vezes eu preciso vir nessa vida tentando me impor mais, tentando me sobressair mais sobre a vontade de uma outra pessoa, porque eu fui extremamente submissa e eu não vivi o que eu deveria ter vivido. Eu vivi a vida de uma outra pessoa ou como uma outra pessoa queria que eu vivesse. Então essas são oportunidades de crescimento. Ser diferente e fazer com que as pessoas nos respeitem pelas nossas diferenças dá muito trabalho. Quando todo mundo pensa igual, não tem discussão. Tá todo mundo pensando igual, então beleza. Quando uma pessoa pensa coloca um ponto ali que faz com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, isso nos desequilibra. Né? E aí que tá, essa não é poxa, mas é difícil conviver com essa pessoa. Eu sempre falo isso e ela vem com uma outra coisa. Essa pessoa te faz crescer, te faz se impor como ser humano, como espírito que você é. Não de um jeito ruim, com soberba, mas você ocupar o seu espaço aqui no mundo, porque afinal de contas é para isso que a gente está aqui, né? Para ocupar um espaço e aprender com ele. Se a gente viver à sombra de uma outra pessoa, a gente vai ter que vir várias vezes com as mesmas experiências para tentar sair disso. Então, quando ele fala isso, ele diz assim, a expressão o mau remédio aparece associada ao entendimento espiritual de que o sofrimento e as dificuldades podem ser, paradoxalmente, remédio para o espírito, ou seja, meios de correção e evolução moral. Então, às vezes a gente precisa de um beliscãozinho para a gente levantar daquela cadeira. A gente precisa tropeçar para poder dar um passo maior. Isso é o mau remédio da nossa vida. Isso é as coisas que a gente precisa modificar. E a gente sempre vem falando, né? A gente pode ver, todas as lições do Evangelho, elas sempre falam alguma coisa que precisa da nossa ação, do nosso movimento. Então, assim, ó, vir à casa espírita, tomar o passe, escutar a preleção e ir embora para casa. E aí? Tudo que aconteceu aqui agora, morreu aqui?
Aí, a próxima semana, a gente vem, toma um passe, escuta um outro assunto. Isso é feito para tirar todo mundo da zona de conforto. Eu ter que estudar esse tema foi para me tirar da minha zona de conforto e entender algumas coisas que aconteceram e que vão acontecer ainda na minha vida. Então, é para a gente parar, pensar e falar, olha, o que eu vou fazer daqui para frente com isso que eu ouvi? Em algum momento, como a gente sabe que nada é por acaso, a gente vai ter que lembrar disso aqui. Certo? Despertar a nossa consciência. E quando a gente desperta a nossa consciência, a gente vai adquirindo maturidade emocional. A gente aprende a lidar com as coisas que não são as coisas que a gente quer pra gente. Não aceitar é o que tem para hoje. Não, não é isso. A gente aprende a olhar para elas e tentar tirar um proveito em forma de crescimento. É essa maturidade que a gente tem que ter para aprender. A lição do mal sofrer é exatamente isso. Como eu vou me comportar diante das coisas que acontecem e que eu não queria que acontecesse. Esse capítulo ainda a gente vai falar muito. Acho que tem umas 4 preleções ainda falando sobre isso, porque tem vários tópicos muito interessantes para poder fechar o assunto. Aí ele diz assim, para a gente terminar esse tópico, né? Pelo estudo dessa lição, a gente deve entender que o sofrimento não é um castigo, mas é uma consequência ou um meio de aprendizado. Então, eu fiz uma ação, eu vou ter uma consequência sobre a minha ação. E eu vou ter que saber lidar com isso. As dores da vida são oportunidades de depuração moral. A gente tem sempre que ver o que acontece com a gente, o que aquilo quer me dizer em relação ao meu comportamento, em relação às coisas que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso me modificar. O que chamamos de mal pode ser necessário para um bem maior do nosso espírito. Então, assim, Deus, muito sabiamente, aproveita todas as oportunidades e todos os acontecimentos do nosso dia a dia para transformar. A gente só precisa estar perto dele, ligado a ele e desenvolver essa inteligência que ele nos deu para enxergar. Ao invés da gente ficar só chorando, a gente chora e anda. Grita, grita e anda. Não para. Segue sempre em frente. Vai tropeçar, levanta e vai embora. Porque é isso que a gente precisa fazer. Ah, parece muito simplista. Mas a gente tem que fazer ficar simples. Porque a nossa natureza já faz ficar complicado. A gente já pensa sempre no pior. A gente nunca acorda e fala assim, nossa, hoje eu vou ter um dia ótimo. A gente fala, nossa, hoje é segunda-feira. Fiquei 4 dias em casa, vou ter uma semana de 5. Né? A gente não valorizou os 4 dias que ficou em casa. A gente está preocupado com os 5 que vem pela frente. E já olha na folhinha e fala, quando é que vai ser Corpus Christi, né? Porque quer. Então, assim, a gente precisa ter esse movimento. E quem não, né? Quem não? Eu já vi que todo mundo aqui pensou que nem eu. Quando vai ser o próximo? Então, vai ser cumprida. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou terminar contando uma historinha para vocês. E, assim, o fundamento da história é o que a gente faz com o nosso sofrimento, tá? Eu vou ler para não perder nada, tá? Assim. A história chama assim, O Jardim das Cicatrizes. Em uma aldeia escondida entre as montanhas, vivia uma jovem chamada Liora. Desde criança, ela cultivava flores raras em um jardim que herdara de sua avó. Era seu refúgio, um lugar de cores suaves e aromas que sussurravam paz. Mas um dia, uma tempestade violenta caiu sobre a vila. Raios rasgaram o céu e o vento destruiu tudo o que estava de pé. O jardim de Liora, antes cheio de vida, foi devastado. Por semanas, ela não saiu de casa. Chorava a perda, sentindo-se a mais infeliz das criaturas. Tentou replantar, mas a terra parecia rejeitar qualquer nova semente. E cada vez que ela tentava, sentia uma dor profunda, não apenas nos dedos feridos pelas pedras afiadas, mas no coração partido pela perda do que antes a definia. O que antes a definia. Um dia, um velho viajante de passagem pela aldeia viu Liora sentada no jardim seco e se aproximou. Com rugas que contavam 1000 histórias e olhos que pareciam conhecer a dor, sem pedir, começou a ajudar.
Mas em vez de plantar flores, ele cavava mais fundo. Onde havia pedras, ele a retirava. Onde a terra estava dura, ele amaciava com água e com paciência. Liora, frustrada, perguntou: por que você cava? Nada mais vai crescer aqui. E o velhinho sorriu, porque às vezes é preciso ir mais fundo na dor para achar o que há de fértil nela. Com o tempo, ela o ajudou. Suas mãos voltaram a tocar a terra, agora com humildade e não com a pressa de restaurar o passado, mas com a aceitação de que algo novo podia acontecer. E então começaram a surgir os primeiros brotos. Não as flores de antes, mas ervas fortes, resistentes ao frio e algumas até medicinais. O novo jardim era diferente. Não tão bonito aos olhos, mas curativo. Pessoas da aldeia começaram a visitá-lo, não para admirar a sua beleza, mas para buscar alívio. Então ela percebeu, enfim, que da sua dor brotara algo maior do que havia antes, e suas cicatrizes, antes escondidas, agora faziam parte da cura dos outros. O sofrimento bem suportado é uma bênção, uma depuração que prepara a alma para os voos mais altos. O sofrimento mal suportado é uma prisão que amarra o espírito à dor e ao atraso. Essa abordagem mostra mais que o que mais importante não é apenas o que se sofre, mas como se sofre. O Espiritismo valoriza a atitude moral diante da dor, pois é isso que define o progresso do espírito. Então, assim, bem resumidamente, aquilo que ela encontrou com a ajuda de uma outra pessoa, as cicatrizes que ela colocou na mão e o que veio desse novo jardim dela, não serviu só para o crescimento dela, serviu para o crescimento de outras pessoas. Então, o exemplo dela, as coisas que ela conseguiam curar outras pessoas. E é isso que a gente tem que pensar. A gente se cura e com o nosso exemplo, a gente pode fazer com que outras pessoas também se curem. E aí a gente consegue fazer a corrente do bem, que seria o ideal, né? Se todos nós pudéssemos fazer isso, né? A gente pudesse dar as mãos e um poder ajudar o outro, com atitudes, com sentimentos, com palavras. Nem tudo é material. A gente não precisa só do que é material. Tá bom? Então, sei lá, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estudando essa lição. Assim, uma lição muito importante, pelo menos para mim ela foi muito importante. Eu desejo que vocês tenham uma semana plena de realizações, com muitas alegrias. E se cair, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.